Olá a todos! Depois de muitos problemas, agora foi possível desenvolver um projeto utilizando a IDE da Gowin, fabricante do FPGA Tang Nano 4K da CIPID. Inicialmente, gostaria de pedir desculpas, porque em vídeos anteriores disse que a IDE educacional era inútil, o que não é verdade. É possível sintetizar projetos da mesma forma que a IDE profissional. A restrição da IDE educacional é do modelo de FPGA, que é justamente o utilizado na placa Tang Nano 4K. Isto significa que se você quiser desenvolver um projeto com qualquer outro modelo de FPGA da Gowin, será necessário utilizar uma licença local ou remota. Conforme mostrei em vídeos anteriores, a Gowin, em seu site de domínio chinês, deixava disponível o download da IDE educacional sem a necessidade de cadastro. Estou falando isto porque há pouco tempo atrás a fabricante retirou a página do ar. Agora eles atualizaram o site, que está exigindo um cadastro para o download. Como eu baixei a IDE antes da atualização do site, estou disponibilizando um link para download da IDE neste hash de IPFS, que também vou deixar na descrição do vídeo. Peço gentilmente que semeiem o hash do IPFS para que mais pessoas possam ter acesso à IDE educacional sem precisar se cadastrar. Aproveito a oportunidade e deixo também o esquemático da placa Tang Nano 4K disponível neste outro hash de IPFS. Feita a instalação da IDE educativa, basta clicar em Novo Projeto, dar um nome e escolher um único modelo de FPGA disponível. Lembre-se, estamos usando agora a IDE educativa. Vamos criar agora um arquivo em Verilog, dar nome e escrever o código desejado. Neste projeto, vou aproveitar os dois botões e o LED já instalados na placa e fazer uma porta lógica NAND. Os botões, que são as variáveis A e B do código, servirão de entradas lógicas e o LED, que é a variável C, será a saída lógica da porta NAND. Podemos verificar o módulo declarado em Verilog no visualizador de esquemáticos da IDE. Agora, vamos sintetizar o projeto clicando na aba Process do menu lateral e clicando em Sintetizar. Após a sintetização, é necessário escolhermos quais pinos desejamos atribuir para cada entrada e saída declaradas no projeto. De acordo com o esquemático da placa Tang Nano 4K, o pino 10 está conectado ao LED. Mais adiante, veremos que este pino divide também a funcionalidade Mode do chip. Os botões da placa estão conectados aos pinos 14 e 15. Porém, é muito importante ressaltar que, de acordo com o esquemático da placa, os botões têm lógica invertida, ou seja, quando os botões são pressionados, há o envio de sinal baixo para o FPGA. Isto significa que o LED de saída terá lógica NAND invertida, passando a funcionar então como uma porta AND na prática. Para fazer a atribuição dos pinos que escolhemos às entradas e saídas do nosso projeto, vamos clicar no Floor Planner. Na aba Netlist, clicamos e arrastamos as entradas e saídas do projeto no desenho do chip do FPGA, na aba Package View, e fechamos a janela. Voltando à tela da IDE, podemos aplicar o roteamento das entradas e saídas aos pinos do FPGA, na opção Place and Route. Observe que o procedimento falhou devido ao pino 10 estar configurado por padrão como Mode e não como entrada e saída. Basta ir nas configurações de projeto, clicar em Dual Purpose Pin e marcar a opção de usar o pino Mode como entrada e saída. Repetindo o procedimento, vemos que desta vez ele é concluído com sucesso. Vou pular a parte da programação do FPGA, pois isso eu já expliquei em vídeos anteriores, mas adianto que da forma ensinada só é possível programar a memória RAM da placa. Sendo assim, você só conseguirá utilizar o FPGA se, depois de programada a placa, você não retirar o FPGA da alimentação. Nos próximos vídeos, vou explicar a programação do FPGA pela memória flash embarcada, que permite que o FPGA possa ser desligado e ligado novamente sem perder o projeto programado. Neste vídeo, podemos observar que o FPGA está funcionando conforme esperado. Relembro que a lógica está invertida por conta dos botões, que dão sinal baixo ao FPGA quando são pressionados.
Obrigada pela atenção de todos.